Olá pessoal, professor Manuel Dantas. Hoje a gente vai estar vendo um pouquinho de eletricidade estática, particularmente a quantidade de carga elétrica. A gente precisa só lembrar que todo átomo é composto por elétrons na eletrosfera e no núcleo prótons e nêutrons. Lembrando, elétrons tem carga elétrica negativa, prótons positiva e nêutron não tem carga elétrica, certo? Como os elétrons estão na superfície, quando atritamos dois objetos, provavelmente esses dois objetos vão perder e ganhar elétrons. Os objetos que ganham elétrons ficam carregados negativamente e os que perdem elétrons positivamente por conta da equidade da questão da estrutura do átomo, certo? Aqueles que perdem elétrons ficam positivos, aqueles que ganham elétrons ficam negativos. Isso aqui de maneira bem sintética para a gente entender legal, tá certo? A quantidade de carga elétrica ela é definida pela N vezes o valor do número eletroelementar. Mais ou menos assim, a quantidade de carga elétrica depende do número de elétrons que um corpo perde ou ganha. Esse número de elétrons a gente vai chamar de N. E o eletroelementar ele tem valor fixo. Então a quantidade de carga elétrica fica nesse formato aí, Q é igual a mais ou menos N vezes E. Professor, por que mais ou menos? Porque se for mais, significa que o corpo ele ficou carregado positivamente, ou seja, ele perdeu elétrons. E se ele ficar menos, é porque ele recebeu elétrons, tá? Esse é o eletroelementar, ele tem um valor fixo, pessoal, de 1,6 vezes 10 a 19. Esse N é o número de elétrons perdidos ou recebidos por um corpo no atrito, enfim. E esse Q é a quantidade de carga elétrica, é medida em Coulomb, tá? Quantidade de carga elétrica, a medida padrão é Coulomb. Aqui a gente tem um exemplo. Deseja-se eletrizar um objeto metálico inicialmente neutro, pelos processos de eletrização conhecidos, e obter uma quantidade de carga negativa de 3,2 microcoulomb. Veja, quantidade de carga negativa já é uma informação importante. Sabendo-se que a carga elementar vale 1,610 a 19 coulomb, para se conseguir a eletrização desejada, é preciso o quê? Veja, eu tenho uma quantidade de carga de 3,2 microcoulomb. É o que? Aquele lá é o eletroelementar, 1,6 vezes 10 a 19. Então eu preciso calcular o número de elétrons que esse corpo necessariamente ganhou. Por que ganhou, professor? Porque aqui, ó, carga elétrica negativa. Então vai ficar assim, ó, que quantidade de carga é N vezes E, certo? A quantidade de carga é 3,2 micro. Professor, de onde surgiu esse 10 a menos 6? É esse micro, bem lá, ó. Tá vendo? Micro 10 a menos 6. Vezes N, e é 1,6 10 a 19. Esse 1,6 10 a 19 está multiplicando, ele passa dividindo, certo? E esse 10 a 19 negativo, eu vou jogar para cima. Então, olha, vai ficar positivo. Repara, o 1,6 permaneceu embaixo e o 10 a 19, por propriedade de potência, joguei para cima. Aqui ficou desformatado porque eu acho que foi problemática do computador, mas é 10 elevado a 19, tá certo? Positivo. E 10 a menos 6 com 10 a 19 dá 10 elevado a 13. E esse 2, professor, 33,2 dividido por 1,6 dá 2. Então o número de elétrons é 2 vezes 10 elevado a 13ª potência. Veja, eu vou pegar um desses 10 a terceira e vou multiplicar com 2. Então vai ficar, o número de elétrons vai ficar 20 vezes 10 elevado a 12. Por que eu fiz isso? Porque 10 elevado a 12 significa trilhão. Ou seja, eu preciso, para esse corpo ficar negativo, acrescer 20 trilhões de elétrons, que é justamente essa resposta à letra C. É isso, pessoal. Até mais.